A reta no plano cartesiano ainda está em cena. Nesta aula nós vamos ver a equação de uma reta na forma segmentária e paramétrica. É que o Anchieta continua acelerando nas retas. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso estudo da reta, não é isso? Reta no plano cartesiano. Vocês lembram que na última aula a gente comentou a equação reduzida e coeficiente angular, que eu frisei para vocês que é o assunto central da geometria analítica, né? Quer dizer, coeficiente angular é um assunto que vocês têm que dominar. Lembrando rapidamente, como é que a gente tinha definido para vocês, lembram? O coeficiente angular usa-se tradicionalmente a letra M. Então, coeficiente angular, M no caso é a tangente de alfa, onde o alfa é o ângulo que a reta vai formar com o eixo X. Isso que é importante vocês guardarem. Então, a equação geral a gente já viu, lembram, né? AX mais BY mais C igual a zero. Equação reduzida, Y igual a MX mais N, o M coeficiente angular, o N coeficiente linear. Equação segmentária é o que a gente vai comentar agora, tá certo? Então, acompanha só. Só vamos continuar o estudo das retas, então. Então, quer dizer, antes da equação segmentária, a gente vai ver o seguinte, equação de uma reta, olha só, equação de uma reta dado M coeficiente angular e um ponto. Então, isso é importante, quer dizer, para caracterizar ou para construir a equação de uma reta, é claro que poderia ter que situação, ele pode me dar, por exemplo, dois pontos distintos. Se ele me der dois pontos distintos, eu trabalho com o determinante e escrevo a equação rapidamente. Agora, outra maneira importante para vocês, se ele me der, por exemplo, um ponto e o coeficiente angular, é o que a gente vai comentar agora, então acompanha só. Então, novamente, nós temos o plano cartesiano, então a gente pode associar a reta R, pode associar os pontos, no caso P e Q, está aqui o ângulo alfa, o ângulo que a reta vai formar com o eixo X, as coordenadas tradicionais, que a gente vai fixar o ponto P. O ponto P, coordenada x0 e y0, a gente vai mudar um pouquinho agora. Coordenadas do ponto P, x0 e y0. Só aí, coordenadas do ponto Q, então a gente vai colocar como sendo xy. Então, é como se estivesse variando no caso aqui. De tal forma que o ponto P não coincida com o ponto Q. Então, esse ponto Q pode variar, ele pode passear à vontade aqui. Então, novamente, a gente vai associar um triângulo retângulo, olha só. O triângulo retângulo da aula passada. E também vamos recordar a definição de coeficiente angular. Olha só, o M, coeficiente angular, a tangente de alfa. Se o ângulo que a reta, que a gente associa, forma com o eixo X no sentido anti-horário alfa, então é claro que este ângulo também é alfa. E nesse triângulo retângulo, vocês vão aplicar a definição de tangente, porque a tangente de alfa é a definição de coeficiente angular. Então, a tangente, vocês lembram, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, este segmento aqui vai ter que medida, isso vai ser o y menos y0, o cateto oposto. E o cateto adjacente, pelo desenho que a gente fez, vai ter que medida x menos x0. Então, o m, tangente de alfa, passa a ser quem? Y menos y0 sobre x menos x0. Se vocês multiplicarem em cruz, então está aqui a equação da reta R. Y menos y0 igual a mx menos x0, que recebe o nome de equação diferencial, só para vocês tomarem conhecimento. Pessoal, essa equação ela é extremamente importante em exercícios de geometria analítica. Tá certo? Determine a equação da reta, sabendo-se que, etc. Então, uma das maneiras de determinar é o seguinte, se vocês determinarem um ponto que esteja na reta e o coeficiente angular. Conhecido um ponto e o coeficiente angular, fica muito fácil escrever. Então, qual é a equação que vale a pena vocês memorizarem? Qual que é? Equação da reta, então, dado o coeficiente angular e um ponto. Qual que é? Y menos y0 é igual a m, que multiplica entre parênteses, x menos x0. Lembrando que o m é o coeficiente angular. x0 e y0, coordenadas dos pontos. Acompanha só, mais uma vez. Olha só, está aqui a equação. Então, vocês têm lá, y menos y0 é igual a mx menos x0. x0 e y0, coordenadas do ponto. Coordenadas do ponto que pertence à reta. E o m, o que que é? É o coeficiente angular. É claro, quando existir o coeficiente angular, vocês vão poder usar essa equação para determinar ou para escrever a equação da reta. É isso. Só na sequência a gente vai ver o seguinte, equação segmentária. Porque a gente já viu equação geral, equação reduzida. E equação segmentária, de vez em quando, aparece também. Não com muita frequência, mas aparece. Então, vamos ver o que é equação segmentária. Acompanha. Então, está aqui, o item F, equação segmentária da reta. Só se vocês olharem no desenho, então a gente vai considerar novamente o plano cartesiano. Agora, uma reta R, tá certo? De tal forma que intercepta os eixos e que não passa pela origem do plano cartesiano. Então, essa é uma condição importante que vocês têm. A reta não passa pela origem. E a gente vai marcar os pontos de corte, olha só, os pontos de corte nos eixos. Então, a reta R vai cortar o eixo X no ponto A.
que eu estou usando como coordenadas P0. Então, primeira coordenada do ponto A, P, segunda coordenada 0, porque é um ponto que está no eixo X. E corta o eixo Y no ponto B. Que coordenadas, que letras que a gente vai usar? Agora vocês estão percebendo que eu estou usando as letras P e Q. Então, corta o eixo X no ponto A, coordenadas P0. Corta o eixo Y no ponto B, coordenada 0Q. Ponto do eixo Y é porque a primeira coordenada é 0. Ponto do eixo X é porque a segunda coordenada é 0. Agora, para chegar nesta fórmula que eu coloquei para vocês, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Conhecidos pontos de corte, quer dizer, conhecidos os dois pontos, os pontos de corte nos eixos, como é que eu escreveria rapidamente a equação da reta que passa por esses dois pontos? Como? Eu posso usar o determinante. É só questão de vocês usarem aquele determinante que a gente já comentou. Pega aquele determinante igual a 0. Então, se vocês construírem o determinante, igualarem a 0, desenvolverem, etc., reduzirem termos semelhantes, etc., vocês vão chegar na seguinte expressão que eu coloquei para vocês. Está aqui, ó. Então, está aqui a equação segmentar. Então, a equação segmentária é a equação do tipo x sobre p mais y sobre q igual a 1. Detalhe, o segundo membro é sempre igual a 1. Olha só, esse é o detalhe importante. Então, repetindo, x sobre p mais y sobre q, isto aqui é igual a 1. Agora, o detalhe, outro detalhe importante. O p que aparece embaixo do x é exatamente a primeira coordenada do ponto onde a reta corta o x. E este Q passa a ser quem? A coordenada do ponto aonde vai cortar o Y. Olha o detalhe. Então, a primeira coordenada do ponto P, ou melhor, a primeira coordenada do ponto A aparece embaixo do X. A segunda coordenada do ponto B aparece embaixo do Y. Então, a equação segmentária, vocês estão percebendo, em outras palavras, os pontos de corte aparecem exatamente na própria equação. Então, a equação segmentária é uma equação de que tipo? X sobre P mais y sobre q igual a 1. Aonde p e q são exatamente o que? As coordenadas dos pontos. Supondo que este ponto aqui seja 1 e este aqui também seja 1, como é que ficaria a equação então? X sobre 1 mais y sobre 1 é igual a 1, ou seja, x mais y é igual a 1. Então a equação segmentária é exatamente isso, quer dizer, equação da reta do tipo x sobre p mais y sobre q igual a 1, aonde p e q são os pontos de corte. O p em termos no eixo x e o q em termos no eixo y, tá certo? Bom, só na sequência a gente vai ver o seguinte, equação paramétrica, é um outro tipo de equação que aparece não com tanta frequência, mas é importante a gente comentar. Tá certo? Equação paramétrica, vamos ver o que é isso, acompanha só. Então, nós já estamos no item G, equações paramétricas da reta. Então, a gente vai colocar a reta R em função de um novo parâmetro de uma nova letra, tradicionalmente a letra T. Então, eu coloco x em função de t e o y em função de t. X em função de t e y em função de t. Aonde o f de t e o g de t são o quê? São funções lineares de t. E o t, no caso, é um parâmetro. Então, para esclarecer para vocês, nós temos um exemplo bem simples, olha só. Então, o exemplo é o seguinte, dada a equação da reta R, vocês estão percebendo que está na forma paramétrica, porque eu tenho o x em função de t e o y em função de t. Claro que poderia ser qualquer letra, a exceção do próprio xy. E, tradicionalmente, a gente usa a letra t, tá lá. Podia ser a letra p, só para lembrar de parâmetro, está aqui. Então, se lembra da equação da reta na forma paramétrica, é claro, a gente está desenvolvendo toda a teoria da geometria analítica em termos de que tipo de equação, basicamente? Equação geral e equação reduzida. Tá certo? Então, se ele der equação segmentária, eu posso jogar para geral ou posso jogar para reduzida. Se ele me der equação paramétrica, é o mesmo comentário. Então, o que vocês têm que saber fazer é jogar para a forma geral ou para a forma reduzida, em cima desse tipo de equação que a gente está desenvolvendo a analítica para vocês. E como é que eu faço isso? É muito simples, olha o exemplo. O x é 2t, o y é t mais 1, eu vou fazer o seguinte, várias maneiras, uma delas eu vou isolar o parâmetro. Isolo o t na primeira, x sobre 2. Isolo o t na segunda, vai dar y menos 1. Agora eu posso, pela transitiva, igualar. Se t é x sobre 2 e é y menos 1, então é claro que y menos 1 é x sobre 2. Y menos 1 é x sobre 2. Agora eu coloco, por exemplo, aqui particularmente eu coloquei para vocês na forma geral. Então a equação paramétrica, colocando-se na forma geral, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar a equação x menos 2y mais 2 igual a 0. Então aqui vocês têm exatamente a equação geral. Agora o que é importante dos tipos de equação de reta que a gente viu, são as duas principais. Quais são? Equação geral e equação reduzida. Com essas que vocês têm que saber trabalhar. Só para terminar,
Vamos dar uma olhada em um exercício importante de aplicação para vocês, acompanha só. Então, o exercício da Universidade Federal lá do Pará, olha só. Então, o exercício é esse aqui, ó. Nós temos o ponto P, que pertence à reta R. O ponto P, coordenadas A e B, pertence à reta R. Tudo bem. O coeficiente angular da reta R, ele me diz que é o P minúsculo. O coeficiente angular da reta R é P minúsculo. O que ele quer que eu determine é o seguinte, determinar a equação da reta. No caso específico, ele quer a equação geral. É claro que se o exercício não disser nada, vocês coloquem lá a resposta na forma de equação geral ou equação reduzida. Nesse caso, ele pediu a equação geral. Então, vamos colocar na equação geral. Então, vamos à resolução, olha só. Quer dizer, repassando para vocês rapidamente, tem um ponto P que está na reta R. Ele dá o coeficiente angular como sendo P minúsculo. Ele quer que eu ache exatamente a equação da reta. Mas isso se enquadra exatamente na equação diferencial que a gente comentou para vocês, não é? Se enquadra exatamente na equação diferencial. Por quê? Porque ele deu o coeficiente angular e deu um ponto. Olha a equação diferencial aqui. Y menos Y0 é igual a mx menos x0. Lembrando que o m é o coeficiente angular, x0 e y0 coordenadas do ponto. Não é? É só questão de vocês substituírem. Y menos Y0. A segunda coordenada é b, substituo. Então, y menos y0, isso vai ficar y menos b. O coeficiente angular é m. No caso, é p, substituo, coloco p. E x menos x0, primeira coordenada do ponto é a, está aqui. Agora é só questão de desenvolver. Y menos b, p que multiplica x menos a, p vezes x, px. P que multiplica a, p vezes a, está aqui com o sinal de menos. Agora eu vou colocar, como ele pediu na forma geral, primeiro x, depois y, termo independente. Isso vai ficar px, não é? Px, que é mais? Menos y, mais y, jogo para o segundo membro, menos y. Que é mais? Menos b, jogo para cá, mais b. Menos pa, fica o menos pa igual a zero. Então está aqui a equação geral. Px menos y mais b menos pa igual a zero. Está aqui. Tá certo? Só na próxima aula a gente vai ver o seguinte, paralelismo e perpendicularismo. Também importante para vocês, assunto importante da geometria analítica. Fiquem ligados. Tchau para vocês.